Olá, povo de Deus! Nós estamos iniciando o módulo de número 15, Adoração Celestial. O nosso objetivo neste módulo é compreender a nova posição dos vencedores e adoração a Deus e ao Cordeiro. Nós estamos agora no capítulo 4 de Apocalipse. Nós já fizemos uma longa jornada para chegarmos até aqui, toda uma preparação prévia para entendermos esse momento tão sublime para a igreja. O texto base para nós está em Apocalipse, no capítulo 4, o versículo de número 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Aquele que estava sentado no trono, Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. E este é o momento mais sublime da história humana, o momento em que o homem remido vai encontrar com o seu Redentor, o seu Criador e o seu Redentor. No movimento que vamos fazer da revelação, nós vamos olhar um pedido que é atendido, o que virá depois do arrebatamento e para onde nós vamos após o arrebatamento. Moisés, ele em Êxodo capítulo 33, versículo 18, tem uma das passagens mais importantes da história de Moisés. Ele, depois de passar toda uma tribulação por causa do bezerro de ouro que fizeram, de todas as más notícias, de Deus dizer que iria riscar o povo da face da terra, iria iniciar uma nova geração a partir de Moisés, e Moisés compreendeu que aquilo não era devido, porque Deus fez um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tinha 12 tribos, Moisés pertencia a uma das tribos. Se começasse a história de novo, seria como voltar a história lá para o lado de Abraão, e aí começar uma nova descendência. Então Moisés não aceitou o que Deus havia colocado. E depois de tudo equacionado, e ele continua caminhando, cumprindo a sua missão, a partir do verso 18, começando do verso 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te reconheço pelo teu nome. Então Moisés diz: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, Deus lhe respondeu: farei passar por toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de ti, e me compadecerei de ti, de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu haja passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Vamos tentar entender um pouco esta cena que Deus está tendo, desse encontro de Deus com Moisés, porque ela explica muito o que vai acontecer quando nós chegarmos no trono da glória, diante do Deus vivo, diante do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos por parte. Moisés queria ver a glória de Deus, queria ver o próprio Deus. Esta bem-aventurança é dada a nós, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas aí Deus diz assim: Moisés, você tem uma missão a cumprir. Você tem que continuar conduzindo o povo até a terra de Canaã.
Você ainda tem algo a fazer na terra. Você não pode morrer e ressuscitar. Você tem que ficar aqui. E se você vai ficar aqui, o teu corpo natural, o teu corpo humano, o teu corpo corruptível, não tem a capacidade de me conhecer. Você não pode ver a minha glória. Você está limitado na condição corpórea com que você vive. Aí Deus diz assim: Moisés, eu vou te mostrar para trás, não vou te mostrar para frente. Quer dizer, Deus diz assim a Moisés: fica numa penha, ele tem que ficar numa penha, vamos dizer que isso aqui seja uma penha, uma rocha, ele vai ficar nesta rocha e vai olhar através dela. Esse olhar através da penha era como se tivesse colocado para ele um aparelho de TV para ele olhar o que está passando na TV. Aí Deus diz assim: de frente você não pode me ver. Você vai me ver quando eu passar para você. Quer dizer, imagina, eu estou aqui de frente para você. Você não pode me ver de frente. Então, a hora que você passar por mim e você estiver aqui, eu vou fazer este movimento para enxergar as tuas costas, porque você passou para mim. Levando em conta que Moisés está parado, olhando para Deus, se ele olha para frente, ele olha para Deus, mas ele olha para o futuro. Se ele olha para trás, ele vê as costas de Deus e vê o passado. Agora, nós olhando aqui, temos a eternidade passada. Nós não sabemos que temporalidade existe nisso, nem podemos dizer que existe uma temporalidade. Quando eu digo a eternidade passada, eu estou dizendo de um tempo que só havia Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em comunhão eterna, eterna porque a gente não tem dimensão disto, porque nós somos vinculados ao tempo, Deus extrapola o tempo. Então, nós não temos condição de examinar. Então, na nossa lógica, ele está para trás do nosso tempo, na eternidade passada. Ok. Mas, num dado momento, Deus cria o tempo. E a partir do momento que ele cria o tempo, ele insere o homem dentro do tempo. Portanto, nós só temos direito de ver aquilo que nos é concernente. O que é concernente? Se Moisés está mais ou menos nessa dimensão temporal, Moisés está aqui, e ele olha para cá, ele chega na criação. Se fosse possível Moisés considerar tudo o que passou, e ele pudesse viver o suficiente para examinar tudo o que passou, ele teria um limite temporal. O limite temporal é o marco zero da criação dos céus e da terra. Além daquele limite natural, ele não poderia chegar, ele não poderia conhecer. Quer dizer, a eternidade passada está absolutamente fora de cogitação de um homem conhecer. Agora, se ele olha para cá, para o futuro, ele tem Israel, a dispensação da igreja, os juízos de Deus, o novo céu e a nova terra, e entra a eternidade futura. Qual é a condição que nós temos de viver na eternidade futura? Corpo glorificado. Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheça a Deus e aquele a quem ele enviou, que é Jesus. Então, se nós olharmos para a eternidade, nós teremos um corpo glorificado que nos habilitará a entrar na eternidade futura. Qual é o tamanho de tempo dessa eternidade futura? Não importa, não sabemos, é infinito, é de século em século. Nunca vai cessar. Deus vai estar conosco nesta eternidade futura, mas nunca estivemos com ele na eternidade passada.
Então, observa um detalhe. Moisés estava com um corpo natural. Ele não poderia viver para o futuro, para ver Deus face a face, porque para conhecer Deus face a face, se a vida eterna é conhecer Deus e ao Filho a quem ele enviou, significa que nós vamos precisar de uma eternidade futura para conhecer o nosso Deus, e ainda assim não é tempo suficiente. Por outro lado, se ele voltar para trás, o tempo é limitado, mesmo que temporalmente é grande. Os cientistas dizem que o Big Bang até hoje dá em torno de 13,5 bilhões de anos. Mas é limitado, não tem o que acrescentar. Qualquer que seja essa soma, ela acabou, ela está parada no tempo, ou seja, ela acrescenta de acordo com o nosso tempo de vida. Então o que Deus está dizendo a Moisés? Moisés, você não tem condição de ver o futuro, porque para me conhecer você precisa de toda uma eternidade. Teu corpo não é glorificado, mas você tem condição de conhecer o passado até a explosão inicial, até o Big Bang. Então naquele momento, quando Deus fala, eu vou passar a minha glória, Deus está mostrando para Moisés tudo o que ele fez em condição de Moisés escrever Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Então ele foi testemunha ocular, como por uma cena de TV, examinando tudo o que passou para ele poder narrar Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Mas para o futuro é preciso o corpo glorificado. Por isso que diz assim, aqui diz assim, a minha face não verá. Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Quer dizer, viver com corpo natural. Porque se nos fosse dado o corpo glorificado, nós poderíamos permanecer na presença de Deus. Então, este foi o desejo de Moisés. Depois de uma dura experiência do povo ter nomeado um bezerro de ouro como responsável pela libertação do Egito, deixando de dar glórias ao Deus vivo. O comportamento dos israelitas reflete a sina humana, que é transformar a glória de Deus incorruptível em imagem de coisas corruptíveis. O homem está sempre fazendo isso. Ao invés de se relacionar com Deus por meio da fé, ele busca um objeto para intermediar a sua relação com Deus, e ali ele cria um ídolo para si. A idolatria é seguido de um outro pecado próximo a ela, que são os prazeres sensuais. Veja que no 32, o versículo 6, no dia seguinte, depois deles construírem o bezerro de ouro, eles madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse divertir-se tem também conotação sexual. Portanto, o homem, naturalmente, se for deixado na sua natureza terrena, a tendência dele é se apartar de Deus. É por isso que o arrebatamento ficará um grande contingente para trás, porque se relacionaram com Deus mediado por mecanismos humanos e não conseguiram nascer de novo. A suprema bem-aventurança de ver a Deus não é um desejo de todo homem. Ainda que Deus tenha colocado a eternidade no coração do homem, esse desejo não é o desejo manifesto do homem, mas é para aqueles que nasceram de novo, e por isso eles têm um novo espírito, um novo coração, um novo espírito. O Espírito de Deus habita dentro deles. Então estes são movidos para ver a glória de Deus. É por isso que Jesus disse,
para ver a glória de Deus, nós temos que ter o coração limpo. Razão porque Deus se recusou a caminhar com o povo de Israel nas condições que ele estava. Ele disse, olha, vá, a minha graça vai com você. E aí Moisés disse, de jeito nenhum. Se o Senhor não me acompanhar nessa jornada, eu não saio deste lugar. Esse negócio de só mandar a tua graça, eu não aceito. Então, o povo de Deus estava disposto a seguir o seu caminho distante de Deus. Mas Moisés não. No final dos tempos, a situação não será diferente. Porque o Senhor declarou que os últimos dias serão como os dias de Noé e de Ló. Desde 1948. Esse dia são os dias de Noé e os dias de Ló. Noé e Ló. Desde 1948, o homem está se voltando para a sabedoria terrena, ela em primeiro lugar, quer dizer, o homem descarta o céu, descarta o conceito de Deus e constrói uma filosofia humanista. Ele se torna terreno. De terreno, ele passa para um segundo nível. Ele se torna animal. Isso significa instintivo, sensual. E depois ele se torna diabólico, porque ali ele vai descendo para as profundezas de Satanás. Esta é a característica dos homens no dia de Noé e no dia de Ló. Moisés, então, o que ele faz? Ele arma, Lídia, seja bem-vinda. Moisés, ele arma a sua tenda à parte do arraial de Israel. E quando ele arma a sua tenda, há uma inversão de expectativa. Agora Moisés diz assim, olha, vocês estão aí adorando o bezerro de ouro, eu estou aqui na presença de Deus. Quem quiser buscar a Deus tem que se retirar da onde está e vir até onde eu estou. Isso significa que no final do tempo, no final dos tempos, nesse que nós estamos vivendo, a partir de 1948, os que verdadeiramente buscam a Deus acabam tendo que sair de onde estão para ir a quem esteja anunciando com propriedade a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está se tornando rara, como rara foi nos dias de Samuel, que a palavra de Deus não era conhecida do povo, e as visões também não eram conhecidas do povo. E ali o povo foi se afastando de Deus. Então, os que buscam a Deus são dependentes de Deus, amigos de Deus, andam com Deus e, como Moisés, falam cara a cara com Deus. Então, a expectativa do arrebatamento, ela passa, em primeiro lugar, pela expectativa da noiva buscar o noivo. E aqui já há um relacionamento de amor. O rei Davi, por exemplo, ele disse, porquanto fez do Senhor o seu pastor, ele foi guiado pela vereda da justiça, ele expôs o seu coração diante de Deus para ser sondado, ele deixou-se corrigir por Deus. Em outras palavras, Davi, ele queria ser a imagem de Deus e deixou Deus trabalhar no seu coração. Também aqueles que têm essa expectativa de ver a glória de Deus, assim como Moisés, eu não sairei daqui sem ver a tua glória. Então há uma mudança no nosso ser, a partir do momento em que nós, de fato, temos que o arrebatamento da igreja é a nossa grande prioridade. Por quê? Porque este mundo, como nós conhecemos, está destinado para o fogo do juízo. O que haveríamos de dizer?
ver Deus face a face, exige duas condições indispensáveis. A primeira é estar em Cristo, ter nascido de novo, ter entrado dentro do reino de Deus, ter sido justificado em Cristo Jesus. Essa é a condição sine qua non para alguém estar na presença de Deus. O segundo é ter o corpo revestido de incorruptibilidade. Essa é a função do arrebatamento da igreja. Nós estarmos equipados para vivermos a eternidade. Essa transformação do corpo ocorrerá no exato instante que a trombeta tocar. Então, o que é o corruptível há de se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 54. E os mortos ressuscitarão com esse corpo glorificado, e nós, os vivos, seremos glorificados nesse corpo. A pergunta que muitos cristãos fazem para si é: o que vai acontecer depois do arrebatamento? Porque tem muitos que examinam a palavra profética, mas parece que ela serve como um tapume na frente deles. Por exemplo, se nós perguntarmos para a igreja o que vai acontecer no arrebatamento, o conhecimento básico é: nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Essa é a ideia. Nós vamos subir e encontrar com Jesus nas nuvens. Vamos que as nuvens que nós estamos falando seja literalmente as nuvens que passam no céu. Não deve ser, porque as nuvens que passam no céu estão dentro da estratosfera da Terra, ok? Por que não pode ser a nuvem? Porque quando a igreja subir, Satanás cai na Terra. E quando ele cair na Terra, o que é a Terra? A Terra é a parte onde nós estamos pisando, esse é o planeta a Terra, mas ela tem uma distância, uma altura, por exemplo, aonde as aves voam, aonde os aviões voam, até um ponto em que o avião não pode passar e o foguete tem que atravessar. Este ponto, a estratosfera, alguma coisa assim, separa o planeta Terra do espaço sideral. Então, se Satanás vai cair para dentro do planeta Terra, o nosso lugar de encontro tem que ser acima dele. Pode ser, por exemplo, na Lua, só para a gente entender o conceito. Pode ser em Marte, ou pode ser acima do Sol, ou pode ser muito mais acima. Então, estas nuvens de que faz referência o ponto de encontro, é um lugar que, no mínimo, tem que ser para cima da estratosfera do planeta Terra, porque Satanás vai cair aqui dentro e ele vai ficar aqui. Então nós não vamos ficar no mesmo lugar que ele está, é qualquer lugar para cima. Então a pessoa, quando ela pensa no arrebatamento, ela olha para a nuvem e ela imagina estar acima da nuvem. A ideia da nuvem aqui, para você entender a ideia da nuvem, vamos ver, eu acho que é o Salmo de número 50. Vamos ver se eu estou certo. Salmo de número 50. Vejamos se eu vou estar certo no Salmo. Salmo de número 50. Vamos ver. O Salmo 50 os céus anunciam sua justiça. Não vai ser o Salmo 50. É um salmo que diz assim, que os céus são a cortina da casa de Deus. Os céus são a cortina da casa de Deus. Se a Lídia tiver aí com o Google, só consultar
a cortina, os céus são a cortina da casa de Deus. 50. Bom, tem o Salmo que ele coloca: os céus são a cortina da casa de Deus. Então entenda, se o céu é a cortina e nós vamos ser arrebatados, pode ser que nós estejamos indo para o espaço além do céu, porque Deus habita no terceiro céu. Então, qualquer lugar alto e muito alto é o lugar, é o ponto de encontro. Mas aí vem a pergunta: depois que nós estivermos com Jesus, o que vem depois? O que vem depois? Após o toque da trombeta, a trombeta tocou. Após o toque da trombeta, 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, 7 taças serão derramadas. Depois que acontecer tudo isso, Satanás será preso. Depois Jesus vai reinar por 1000 anos na terra. Depois ele vai soltar Satanás mais uma vez. Depois ele vai prender de novo Satanás e todos aqueles que o seguirem. E aí ele lança Satanás no lago de fogo e de enxofre, junto com aonde já estão a besta e o falso profeta, que 1000 anos antes já tinha sido lançado no lago de fogo e enxofre. E depois vem o juízo final, e aí começa novos céus e nova terra, e entramos na eternidade futura. Então, esse arrebatamento, que é o ponto que desencadeia todas estas coisas, ele será num abrir e piscar de olhos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. Então estas nuvens não é a nuvem que estamos vendo dentro da estratosfera terrestre, porque Satanás vai cair aqui para dentro, então é para cima desse local, é qualquer coisa no espaço sideral, é qualquer coisa para cima desse espaço sideral, e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Então, este é o primeiro evento depois do arrebatamento. Nós encontraremos Jesus. O texto diz: estaremos para sempre com ele. Esse para sempre diz respeito à eternidade futura, mas não explica o que é que faremos junto com ele. É apenas para dizer: uma vez arrebatado, acabou. Nós já somos parte da eternidade. Os eventos que vão acontecer antes de entrarmos na eternidade como contagem de tempo, vamos assim dizer, esses eventos serão passageiros, serão rápidos demais, perante o tempo que vamos estar com Jesus. Mas o que é que vai acontecer depois do arrebatamento? Então veja, até agora nós analisamos o capítulo 12 do Apocalipse, o capítulo 1 do Apocalipse, o capítulo 2 e 3, a igreja cruzando os séculos. Estas coisas são a parte daquelas coisas que são. E depois dessas coisas vem a parte das coisas que vem depois delas. Depois do que acontece no capítulo 12 e no capítulo 2, 3 de Apocalipse, o 4 são coisas que vão vir depois. Então, até agora, nós só vimos as coisas que viste e as coisas que João viu no dia que ele escreveu o livro, naquele período, e ele viu o espaço temporal, ele viu esse espaço temporal aqui, que ele chamou
as coisas que são a nossa era. Aí depois virão coisas, e nessas coisas que virão há uma peleja. Ou seja, quando nós formos arrebatados, nós vamos passar no meio de uma batalha espiritual, a terceira maior batalha espiritual do universo. Entenda, quando nós formos arrebatados, a nossa capacidade de pensar será muito rápida. Lembra que o tempo para sair do planeta Terra até chegar no ponto de encontro com Jesus, que é no espaço sideral, em algum lugar, é 1 segundo. Ok. Mas em 1 segundo, nós vamos ser capazes de enxergar tudo o que está acontecendo nesse período de 1 segundo, ao ponto de podermos relatar num diário de viagem. Imagina você que esse 1 segundo tivesse o tempo de 1 milhão de anos, e que você passasse por ele em câmera lenta, e você fosse examinando cada coisa que vai acontecendo. Você ia ver os anjos batalhando, você ia perceber a guerra que estaria sendo travada, você ia ver Satanás caindo, e à medida que a igreja vai subindo, Satanás vai caindo, e você ia enxergar com precisão de detalhes, como se estivesse assistindo um filme, tudo o que está acontecendo nessa passagem de 1 segundo. Aí, nós vamos chegar em Apocalipse, no capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo 4. Olha o que está em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo de número 1. Apocalipse 4, 1. Depois destas coisas, quer dizer, depois do arrebatamento da igreja para trás, depois do arrebatamento da igreja, depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Percebe por quê que esse ponto de encontro é acima da estratosfera? Nós vamos entrar no terceiro céu. Nós vamos entrar na dimensão aonde Deus está. Então, provavelmente, é além do espaço sideral. É além do universo como nós o conhecemos. O ponto de encontro é além. Como que nós vamos chegar lá em 1 segundo, na rapidez que devemos chegar? Só Deus sabe, mas nós estamos com o corpo glorificado. Olha, com corpo humano, corruptível. Olha o que aconteceu com Elias. Elias, ele disse para o rei, rei, vai chover. E o rei saiu correndo a cavalo. E a Bíblia diz que Elias correu e ultrapassou o cavalo do rei. E ele correu com um corpo humano, natural, corruptível. Imagina o que nós seremos capazes de fazer com um corpo incorruptível. Então, depois do arrebatamento, nós vamos passar olhando a batalha, a guerra, os anjos, e aí vamos olhar para frente e vamos encontrar uma porta aberta no céu. Depois da porta aberta, ele vai ouvir uma voz que vem: sobe, sobe para aqui, e te demonstrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ou seja, sobe, você foi arrebatado, sobe, a porta do céu está aberta. Por isso que lá as noivas disseram, a porta fechou, a porta vai fechar. Essa é a porta do céu, é uma outra dimensão. Nós vamos sair da dimensão natural e nós vamos entrar numa dimensão espiritual com o nosso corpo glorificado. E aí o verso 2.
imediatamente, olha o segundo aqui, imediatamente eu me achei em espírito. Ele foi em espírito, ele não podia levar o corpo glorificado, mas nós vamos em corpo glorificado. E aí ele diz, e eis armado no céu, quer dizer, um trono. Então, entenda que nós falamos que vamos ver a batalha, depois nós vamos nos encontrar com Jesus em algum ponto no espaço sideral, e aí nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, nós vamos ser condecorados. Imagina, só tem, do ponto de vista do tempo na Terra, só existe 7 anos, ou um pouco a mais do que isso. Mas vamos considerar 7 anos, só existe 7 anos. Em 7 anos, quantos vão ser arrebatados e contados com os ressurretos? Sabemos. Mas vamos lá, vamos chutar um número. Vamos pôr 1 bilhão de pessoas. Se for 1 bilhão de pessoas que está junto com Jesus, imagina o que é o tribunal de Cristo passando por 1 bilhão de pessoas no período de... Não pode ser 7 anos, porque a igreja vai voltar. Então vamos pegar no primeiro ano, vamos pegar no primeiro mês, para dificultar a coisa. Vamos dizer que do arrebatamento até nós chegarmos no trono de Deus, porque a gente tem que chegar no trono de Deus para o selo ser aberto. Se a gente não chega, o selo não é aberto. Quer dizer, entre o arrebatamento e chegar no trono e abrir o primeiro selo, quanto tempo vai durar? Eu diria que não vai durar mais do que 1 segundo. Aí você vai dizer, César, vamos ver se eu entendi bem. Você está dizendo que no tempo de 1 segundo, nós vamos sair do planeta Terra, nós vamos cruzar a estratosfera da Terra, provavelmente nós vamos cruzar a quinta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira estrela de grandeza, e nós vamos entrar numa porta aberta no céu. Mas antes de chegarmos nesse lugar, o Senhor vai pegar 1 bilhão de pessoas, vai julgar uma por uma, vai entregar o galardão para ela, e no mesmo segundo, já com os galardões, corpo glorificado, nós entramos no céu na presença de Deus em 1 segundo. Deixe-me dizer uma coisa para você. Eu não sei como explicar. Imagina primeiro 2 detalhes. Vou dar o primeiro. Imagina você tendo um ataque cardíaco. Ok? Você tem um ataque cardíaco e é imediatamente levado para o hospital. O médico chega para você e diz assim, você está tendo um ataque cardíaco. O médico diz assim, eu vou ter que abrir o teu coração. Você olha para o médico e diz, faz. Por que você diz faz? Porque você entende que se o médico está dizendo que vai abrir o teu peito para te fazer viver, ele deve saber o que faz. E aí ele te anestesia, ele abre, opera, fecha, te acorda e você vive a tua vida. E você nem pergunta para o médico como é que ele fez a operação. Você confia no médico. Da mesma maneira o arrebatamento. Como que Deus vai fazer a operação não é um problema meu, nem seu. Se ele, em primeiro lugar, ele vai dar um corpo glorificado. Como é que pega um corpo corruptível e transforma um corpo glorificado? É um problema de Deus, não é meu. Eu sei que eu vou ser arrebatado com o corpo glorificado. A maneira como ele vai fazer é um problema dele, não é meu. Segundo, como é que eu vou subir em 1 segundo? De novo, é um problema dele, não é meu. Quando eu entro no avião, não fico perguntando para o piloto qual é a velocidade do avião. Agora,
Eu estava ouvindo esses dias uma notícia de que o avião mais rápido que vai daqui para Nova York, ele vai a 900 km por hora. E tem uma empresa comprando um avião que vai fazer a rota em 2.000 km por hora. Aí eu fiquei pensando assim comigo. Bom, eu não sabia que eu ia viajar a 900 km por hora para ir na Europa, para ir lá em Nova York. Agora, depois que a pessoa me diz, olha, nesse avião você vai a 900 km por hora e naquele a 2.000, eu vou parar um pouco e falar, pera lá, a estrutura do avião aguenta 2.000 km por hora? Quer saber de uma coisa? Vai alguém na minha frente, se der certo, quem sabe eu vou depois. Agora, quem entrar no avião e viajar a 2.000 km por hora, 2.000 km por hora, ele não vai perguntar qual é a condição de voo. Ele entra e o avião faz. Então, se o Senhor fala que ele vai subir em um segundo, é um problema dele, não é meu, nem seu. Então, em um segundo a gente sobe. E se ele fala que antes de chegar no céu, ele vai fazer um julgamento de 1 bilhão de pessoas e entregar galardão, é um problema dele, ele faz. Agora, deixe-me dar uma plausibilidade de como que em um segundo nós poderíamos receber galardão e entender o que está acontecendo. Eu já contei essa história e vou contar de novo. Eu estava andando de carro, e o carro com 4 pessoas, alguém no volante, eu do lado, e o carro tombou. Antes do carro tombar, eu vi o carro indo em direção ao barranco, e eu vi a pessoa dirigindo, soltando o volante do carro. Quando ela soltou o volante do carro, eu pensei comigo, eu vou pegar o volante dela, eu vou virar para o lado de cá, virar para o lado de lá, e eu consigo estabilizar o carro e não deixo o carro tombar. Mas como o barranco estava próximo, quando o carro passou pelo barranco, ele começou a subir pelo barranco, e eu levei a mão no volante, o meu peso foi em direção ao volante. Ao invés de eu trazer o volante para o lado de cá, eu levei o volante para o lado de lá. Então o carro continuou tombando. Quando o carro tombou, eu olhei para o lado e vi os passageiros de trás do carro virando o corpo junto com o carro. O carro foi virando, o corpo também foi virando, o carro deu 360 graus, né? Quer dizer, deu a volta completa e caiu com as 4 rodas. Quer dizer, deu perca total do carro, porque ele bateu em todos os lados do carro e ele caiu de pé. Quando isso tudo começou a acontecer, que o carro fez o primeiro movimento, eu lembro que eu olhei para o lado e disse assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Segura os passageiros e não os deixa machucar. Mas imagina qual é a velocidade que tudo está acontecendo. Como é que eu consigo verbalizar essa frase nesse espaçamento de tempo? Mas eu lembro que eu verbalizei enquanto o carro estava girando. E quando o carro parou de pé, eu olhei para o lado e vi que estavam todos bem. Virei e perguntei aos passageiros, vocês estão bem? Eles disseram, estamos bem. Eu falei, então vamos sair do carro porque a gente não sabe qual é a condição do veículo. E saímos os 4 do carro e ficamos esperando. Era uma estrada, alguém passar para nos levar para a cidade. Então observa, em situação de perigo, a mente funciona em um nível de processamento muito superior ao processamento normal. Agora eu pergunto, qual é o processamento de um corpo glorificado? Qual é a velocidade do pensamento de um corpo glorificado? Se a velocidade aumentar 10.000 vezes, do tipo assim, então, de repente, um juízo em um segundo é possível acontecer pela velocidade
que as coisas estão acontecendo e as fala, tudo, porque aparentemente tudo vai estar acontecendo como se estivesse em câmera lenta. Tá aí, seja bem-vinda. Então, quando nós tivermos o corpo glorificado, nós temos que entender o seguinte: nós estamos com um corpo glorificado. Esse corpo é capaz de fazer um deslocamento espacial num tempo de 1 segundo. Esse deslocamento sai da Terra, passa a estratosfera, abre uma janela do céu e ele entra. Ele é capaz, nesse mesmo deslocamento, reconhecer a batalha que está acontecendo, reconhecer as pessoas que estão sendo arrebatadas, reconhecer a parada, porque nós vamos estar com Jesus, reconhecer o juízo que vai acontecer, o juízo do trono do Cordeiro, receber os galardões e ainda chegar no céu, no trono de Deus. Quanto tempo tudo isso vai levar? A Bíblia diz, em segundos. Quem passar pela experiência em câmera lenta será como se estivesse cruzando por um bloco de tempo de 10 mil anos. Porque ele conseguirá ele qualificar todas as experiências que ele está tendo, entender o que está acontecendo e ser parte ativa do que está acontecendo. E aí, nós estamos lendo o Apocalipse 4, quando fala que João imediatamente se achou no céu. Não sabemos como este foi nesse período, ele chegou lá imediatamente. Aí nós entendemos Apocalipse capítulo 12, o versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o trono de Deus. Significa que a viagem do arrebatamento é sair da terra, cruzar a estratosfera, cruzar o espaço sideral e abrir uma porta e entrar no céu. Nós podemos estar falando de uma outra dimensão. Se é uma outra dimensão, o espaço ainda pode ser menor. Mas qualquer que seja uma outra dimensão, existe um espaço a ser percorrido. Como? Se eu estou na terra e olho uma porta no céu, e eu saio da terra e me movimento para o céu, eu estou movimentando num dado espaço. Se eu estou com o meu corpo glorificado, esse espaço é um espaço espiritual. E esse espaço espiritual, ele não compartilha com o espaço natural. E aí a gente entende a posição de João no capítulo 4 de Apocalipse, porque é uma posição de quem vai ser arrebatado. Ele conta, imediatamente eu cheguei neste lugar. João fora chamado para ver o que se passaria no instante seguinte ao toque da trombeta. Faltam palavras para João descrever esse momento, para testemunhar o que vai acontecer conosco. Lembra? Jesus disse para Pedro, Pedro, se eu quiser que João fique até a hora que eu venha, o que importa você, segue-me você. O fato é que João teve essa experiência de olhar para Jesus no céu. Entenda o processo. O toque da trombeta, a batalha espiritual, os santos saindo da terra, chegando no céu, num abrir e fechar de olhos, tendo seu corpo transformado em incorruptibilidade, no meio do caminho encontrando com o Senhor nos ares, passando pelo tribunal de Cristo e chegando no trono de Deus. No Apocalipse, no capítulo 4, quando diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Alguém assentado.
é difícil nós dizermos o que significa esse alguém assentado. E nós chegando nesse lugar. Porque é o anseio do mais profundo da alma, o anseio de ver Deus face a face. Nós vamos, no movimento da revelação, ver o trono de Deus. Nós vamos olhar o Apocalipse no capítulo 4 e vermos cada um dos atores que estão ali. Depois vamos centrar os nossos olhos nesse alguém e depois no Cordeiro. Entenda, o que vai acontecer conosco depois que formos arrebatados? Nós vamos estar diante de Deus, o Pai. Quando a gente lê João capítulo 1, ali diz acerca de Deus. Deus nunca foi visto por homem algum. Nenhum homem em toda a humanidade pôde ver Deus. Quando diz que Moisés falava com Deus face a face, ainda assim, ele não via Deus, porque lá naquela experiência Deus disse: você não pode me ver de frente. Então ele se comunicava com Deus, mas ele não via o Deus com quem ele se comunicava. É o Deus invisível. Mas, nesse dia, no dia do arrebatamento, nós vamos nos achar diante do trono, diante de Deus. O mais interessante, o mais curioso, é que no dia que nós chegarmos diante de Deus, para a maioria dos cristãos, a história termina. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. As pessoas que têm uma visão do céu, ela na cabeça dela, participar do céu é como sentar debaixo de uma árvore e ficar tocando uma harpa. Essa é a visão que muitos têm do céu. Só que nós temos que entender uma coisa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que significa isso? Antes só havia Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Todo suficiente, ele não precisava de nós. Mas para a glória de Deus, ele fez o homem, a imagem e semelhança dele, e fez o universo. E quando ele chegou ao final, no 7º dia da criação, na verdade no 6º, ele viu o que ele tinha feito e achou tudo muito bom. Ele achou tudo muito bom. Significa que quando nós chegarmos diante de Deus, haverá tantas coisas que nos farão maravilhados, que nós não saberemos o que fazer. Veremos Deus em um ambiente, e esse ambiente é o ambiente do capítulo 4. E esse ambiente, Deus não está sozinho nesse ambiente. É como ver Deus. É como você ser convidado a ir a uma festa de casamento. E você chega, qual é o objetivo da festa do casamento? O noivo casar-se com a noiva.
de se tornar marido e mulher e deixar a festa em lua de mel. E o que acontece com os convidados? Eles têm um momento que está todo mundo parado, de olho no noivo e na noiva, para fazer o voto e se tornar marido e mulher. E depois que terminam os votos, eles se voltam para o ambiente da festa para conversar, para olhar para a mesa servida, para olhar para os comes e bebes, para se divertir, para conversar. E quando nós entrarmos nessa porta aberta do céu, nós vamos enxergar todas essas coisas. Lembra que no capítulo 1 de Apocalipse, João estava sozinho na ilha de Patmos. E ele ouviu uma voz ressoar atrás dele, era a voz do Cordeiro. E ele se vira. E quando ele se vira, ele enxerga 7 castiçais de ouro, Jesus no meio. Ou seja, para vermos Jesus, nós temos que primeiro discernir a igreja como um corpo de Cristo. Porque é a extensão dele. Para vermos o Senhor, Deus, o Pai, no capítulo 4 do Apocalipse, nós temos que enxergar todo o entorno, todo o ambiente. Nossos olhos estarão focados em Deus, numa beleza incomensurável. Mas também nós estaremos olhando o entorno de Deus, porque Ele preparou esse entorno. Ele não está sozinho. Ele não nos criou para viver longe de nós. Ele preparou esse lugar para que uma família se reúna em torno da mesa. Ele preparou esse lugar para que nós possamos nos alegrarmos com os que se alegram. O arrebatamento da igreja abre uma porta no céu e nos coloca diante de uma realidade. Sabe quando você sai para fazer turismo e você entra numa cidade que você nunca viu, uma cidade histórica, e você começa a olhar para aquele lugar e cada pedacinho daquele lugar conta uma coisa para você. Imagina você estar na presença de Deus. Para cada lugar que você olha, tem uma história sendo contada. E que nós possamos amanhã, às 20 horas em ponto, retornar aqui para conhecer esse espaço. O primeiro grande espaço que nós vamos conhecer depois que formos arrebatados. Nós temos hoje, pela palavra profética, a condição de enxergar a maquete desse espaço, para que quando chegarmos lá, a gente, eu já sabia, tá? Eu já esperava ver isso aqui. A gente já sai procurando as coisas. Foi muito bom ter você, Lídia, Thaís, aqui junto comigo nesta noite, nessa live. Possamos voltar aqui amanhã às 20 horas para darmos conta da segunda parte da adoração celestial que vai se seguir após o arrebatamento da igreja. Se você ainda não faz parte da minha comunidade, venha me seguir aqui e lá no Instagram. Vamos tornar essa comunidade relevante, para que nós possamos fazer essa palavra ir mais longe. Eu preciso de você. Envia este vídeo aos seus amigos. Basta colocar o aviãozinho, marcar e encaminhar. Ajuda-me a despertar o povo de Deus, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado
na presença de Deus.